Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos continuar fazendo a leitura do primeiro livro de Crônicas e chegamos ao capítulo 12. E neste capítulo nós vamos falar ali da união de todas as tribos de Israel para tornar Davi o rei ali sobre todo o Israel, sobre todo o povo de Israel. Então é disso que vamos tratar aí no capítulo de hoje. Então vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 12 do primeiro livro de Crônicas. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, é de graça para você e tem muito valor para nós, ok? Então vamos fazer a leitura do capítulo 12 e, como sempre, para isso vamos utilizar aqui o nosso manual de instruções para a vida. E neste manual de instruções você encontra respostas e soluções para todas as questões, todas as contendas, todas as dificuldades que você possa estar enfrentando na sua vida. Então basta você obter o conhecimento, a sabedoria que está aqui no nosso manual e utilizar, e você só vai conseguir ter resultado na sua vida se você for uma pessoa constante. Não adianta você utilizar durante um dia, uma semana e um mês e achar que você vai ter resultado. O resultado só vem para aquela pessoa que tem disciplina e também é constante. Então chegamos no capítulo 12, se você quiser obter mais conhecimento e sabedoria para melhor tocar a sua vida, fazer a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado, mais suave, então eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Crônicas, e lá você vai poder assistir aos vídeos dos capítulos anteriores. Então, no versículo 1 do capítulo 12 diz assim: Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausulado por causa de Saul, o filho de Quis, e eles estavam entre os homens valentes ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul de Benjamim. O chefe era Aiezer, depois Joás, os filhos de Semaá, o Gibeatita e Gesiel, e Pelete, os filhos de Azimavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, um homem poderoso entre os 30, e sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, Azarel, e Joezé, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, Zebadias, os filhos de Jeroão, de Gedó. Os gaditas também foram juntar-se a Davi na fortaleza no deserto, homens de força e homens de guerra aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões e eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes foram os filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria, e o maior sobre 1000. Estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado todas as suas margens, e afugentaram todos os dos vales.
tanto na direção leste como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte, e Davi saiu para se encontrar com eles, e lhes falou, dizendo: Se vós viestes em paz até mim, para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Mas se viestes para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, que era chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu, e fez deles capitães das tropas. E ali se prostraram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas eles não lhes ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre. Saul com o perigo, seu mestre Saul, com o perigo de nossas cabeças. Enquanto ele seguia para Ziclag, prostraram-se ali diante dele de Manassés, Adna, Josadabe, Gediael, Micael, Josabade, Eliu e Ziletai, capitães dos milhares que eram de Manassés. Eles ajudaram Davi contra bandos dos salteadores, porque eles eram todos homens fortes e valentes, e eram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra, e vieram para Davi em Hebrom, para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Os filhos de Judá que empunhavam escudo e lança eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Então os filhos de Judá eram 6.800. Os filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100. Os filhos de Levi, 4.600. Joiada foi o líder dos Aronitas, e com ele estavam 3.700. E Zadok, um jovem forte e valente, e da casa do seu pai 22 capitães. E dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000, porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens fortes e valentes, afamados por toda a casa dos seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, os quais foram designados por nome para virem fazer de Davi rei. Dos filhos de Isacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Dos filhos de Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha. Eles não eram de duplo coração. Dos filhos de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. Dos filhos dos Danitas, os filhos de Dan, no caso, peritos em guerra, 28.600. De Asser, os filhos de Asser, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E no outro lado do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a espécie de instrumentos de guerra, para a batalha 120.000 homens.
Todos estes homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha vieram com um coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel era um só coração para fazer de Davi o seu rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham preparado. Além disso, aqueles que lhe estavam próximos, a saber de Isacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulas e sobre bois, e carne, farinha, bolos de figos e cachos de uvas, passas e vinho e azeite e bois e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel, porque Davi estava sendo proclamado rei. Todas as tribos ali de Israel, as 12 tribos de Israel, estavam reunidas ali para proclamar Davi sendo o novo rei de Israel depois da morte de Saul. Então todas as tribos se reuniram para proclamar então Davi o novo rei sobre todo Israel. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus lhe traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho de inscrever-se. É de graça para você e tem muito valor para nós. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?